Capítulo 191. Vencedor revelado. Sob os céus, no topo dos picos quebrados da montanha, duas sombras orgulhosamente se levantaram. Enquanto o vento soprava, suas roupas emitiam um som tremulante. A razão pela qual todos abaixo das montanhas ficaram perplexos foi que eles finalmente viram o resultado dessa batalha. No topo da montanha, em todo o corpo de feio rei de Chambord, pescoço, rosto, lóbulos das orelhas, ossos do ombro, braço, cintura, havia feridas grossas e finas. Cada ferida parecia ter sido aberta suavemente por uma navalha. Nenhuma cicatriz podia ser vista, mas o sangue continuava saindo dessas feridas sutis, formando pequenas gotas de sangue e depois caindo. E então, as gotas finalmente se tornaram um pequeno curso de sangue ao longo daquela armadura esotérica dele, até aquelas luvas que foram consertadas com escamas de dragão negro, e então pingando no topo da montanha abaixo de seus pés. E no pico da montanha sul, o adversário de Fei, o cavaleiro de ouro Chris Sultan, com uma lança dourada na mão ligeiramente inclinada e apontando para o céu. Nenhum vestígio de poeira estava em sua armadura dourada. Seu corpo robusto estava ereto e o vento do topo da montanha soprava descontroladamente, fazendo seus cabelos loiros fluírem como uma cachoeira. Ele era tão deslumbrante quanto o sol, não havia um único traço de ferimento em seu corpo, e ele ficou ali como uma montanha. O rei Chambord foi derrotado. O cavaleiro executivo dourado ganhou. Vendo esta cena, as duas multidões começaram a reagir completamente diferentes abaixo das montanhas altas. Os cavaleiros dourados do Palácio Imperial dos Cavaleiros levantaram as longas lanças em suas mãos para o alto e aplaudiram, nem mesmo tentando esconder sua adoração fanática de seu líder. Então, por trás daquelas pessoas, em cima de um cavalo magro com cabelos ressequidos, o velho de aparência traiçoeira com um cavanhaque finalmente sorriu e satisfatoriamente assentiu. Ninguém sabia no que ele estava pensando. E então no lado de Chambord, Peter Sech, Oleg e Torres, aqueles três franziram a testa enquanto observavam a situação da batalha várias vezes. A julgar pelo nível da lesão em sua majestade e do cavaleiro dourado, parecia que Fei havia perdido. No entanto, os três também tiveram uma sensação estranha de que estavam esquecendo-se de algo. Alexander, ele está ferido. Dentro da carruagem mágica da princesa mais velha, a loira Lolima cobriu a boca com força. Havia lágrimas brilhando no canto dos olhos dela. Naquele momento, a pequena Loli parecia ter esquecido que o cara no topo da montanha era o nobre rei, e ela era apenas uma empregada, mas ela inesperadamente chamou o rei pelo nome dele. Os profundos olhos azuis da princesa mais velha ainda pareciam tão calmos como sempre, o olhar assustado passou instantaneamente por seus olhos. Ao lado dela, a menininha Angela, que sempre estivera muito quieta, ainda tinha seus belos olhos bem abertos. Olhando para a figura coberta de sangue, como se tivesse acabado de sair de uma piscina sangrenta, uma luz mágica brilhou nos olhos de Angela. Não foi o pânico ou o nervosismo, mas uma crença sem precedentes e calma. Na frente dos dois exércitos, o grande cachorro preto e a estranha besta lobo parecia ter detectado alguma coisa. O rugido baixo, como um trovão, soou de ambas as gargantas. Seus olhos estavam trancados um no outro, e todo o pelo de suas costas se erguia e se tornava uma agulha de aço. As duas feras lançaram uma fragrância perigosa que aterrorizaria a todos. O raio de repente brilhou entre as nuvens. Um trovão ensurdecedor demorou-se e de repente soou ao lado das orelhas de todos que viviam em St. Petersburg. Na fortaleza negra que se elevava nas nuvens, e a ponta da torre era como uma espada inserida na região mais profunda do céu. No topo da torre, diante de uma janela curva, um homem grande e alto, com sobrancelhas em forma de facas, de repente revelou uma expressão de surpresa. Sua visão viajou por dezenas de milhares de quilômetros, e parecia que ele viu algo muito surpreendente. Então, ele gentilmente tocou o queixo e sorriu. Interessante, eu não esperava um final tão interessante. Isso realmente me fez mais e mais ansioso para ver como as coisas se desenrolaram no futuro. Completamente inesperado. Uma grande surpresa.
Talvez o exercício militar de Zenith se torne mais interessante desta vez. Ótimo! Vale a antecipação. Ei, outra elite nasceu no Império. Não muito tempo atrás, nos céus acima da capital do Império, algumas presenças espirituais terrivelmente poderosas despertaram. Pareciam ter percebido alguma coisa e, com surpresa, varreram o céu sombrio e desapareceram imediatamente depois. As nuvens escuras acima da capital do Império pareciam ter se tornado mais intensas e sombrias. Na ponta das duas montanhas. Estou curiosa, aquela mulher Paris lhe pediu para lidar comigo. Fei perguntou de repente. O sangue continuava vazando de suas feridas. Apesar da poderosa força física do bárbaro, a energia prata restante da batalha deixada dentro de suas feridas não poderia ser expulsa imediatamente. É como incontáveis lâminas de vento invisíveis cortando constantemente a ferida, abrindo-a novamente no momento em que ela começou a se curar. A aterrorizante energia residual de batalha havia entrado no corpo de Fei quando os dois colidiram antes. Quando confrontado com um oponente aterrorizante, para alguém como Fei que gostava de lutar de frente, era impossível evitar uma lesão. Depois de ficar em silêncio por um momento, o Cavaleiro Dourado finalmente falou. Lady Paris me proibiu de vir procurar problemas de você. No entanto, como um dos 10 executivos cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros, eu preciso de uma razão para procurar por problemas com o Rei Bárbaro. Pobre selvagem, todas as coisas que você fez, cada uma delas é o suficiente para colocá-lo no banco de execução do Palácio do Cavaleiro Imperial. Ah, é isso. Isso é uma pena, você não parece ser capaz de fazer isso. Fei sorriu e disse. Logo depois que sua voz desapareceu, algo estranho aconteceu. Clique. Com um leve som, quase inaudível, como uma torre de relógio que ressoou entre o céu e a terra. Uma pequena rachadura apareceu na lança dourada de Sultan. Então, com os sons de trincado se tornando cada vez mais frequente, mais e mais rachaduras apareceram na lança dourada e cobriram rapidamente toda a lança, como se alguém usasse tinta e desenhasse inúmeras linhas pretas em toda a lança dourada. Então, imediatamente depois, a lança dourada que Sultan pagou um preço significativo para forjar e tratou como sua própria vida, como um lindo pote de porcelana que de repente caiu no chão, se desintegrou e ficou como a poeira que o vento soprou. Foi como dezenas de milhares de borboletas douradas dançando e murchando, e logo deixando de existir. Eu juro, da próxima vez que eu te ver, você será enviado para o tribunal do Palácio dos Cavaleiros. O jovem garoto Cavaleiro Dourado viu a lança dourada que se transformou em poeira e foi levada pelo vento. Ele não pôde evitar sentir uma onda de dor. No entanto, ele não ficou surpreso porque ele já notou há muito tempo que sua arma já estava destroçada pela força do punho do oponente quando a batalha começou. A lança mal se segurava junto com sua própria energia. Da próxima vez que nos encontrarmos, o resultado será o mesmo. Fei fez cara feia com desdém. Se não fosse por tantos olhos observando abaixo da montanha, talvez esse chamado gênio não teria nenhuma segunda chance. Depois uma luz roxa flamejante brilhou passando, e as feridas no corpo de Fei milagrosamente se curaram. Em um instante, Fei suportou uma dor severa quando usou a força bruta para expelir o resíduo de energia hostil afiada que já estava enfraquecendo de seu oponente. Acompanhada pela poção de vitalidade que ele bebeu em segredo, aquelas feridas minúsculas e densas que sangravam consistentemente desapareceram sem deixar vestígios. Se não fosse pelos vestígios remanescentes que a lança do Cavaleiro Dourado deixou na armadura, ninguém poderia dizer que Fei acabou de passar por uma luta chocante. Em contraste com o súbito renascimento de Fei, a situação do Cavaleiro Dourado estava em queda livre. Clique, 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 clique. Os sons fracos, porém contínuos, continuavam chegando. Desta vez, a coisa que se quebrou como vidro foi aquela gloriosa armadura dourada do cavaleiro. Foi o mesmo que alguns segundos atrás, quando sua lança de ouro foi quebrada. Rachaduras começaram a se espalhar de baixo para cima, até o capacete.
Em última análise, nem mesmo esse conjunto de armadura dourada poderia manter sua integridade, e de repente se despedaçou do corpo de Sultan como um ovo rachado, se afastando ao vento. Junto com o vento à deriva, havia também o forro da armadura e o pano abaixo da armadura. Como um dos majestosos cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros, o Chris Sultan, que era conhecido como o Cavaleiro do Sol Dourado, agora estava no topo da Montanha do Sul, todo nu diante dos olhos de todos. De cima para baixo, todo nu. Mesmo a parte mais privada, seu Sultan Jr., também conhecido como seu irmão mais novo, não foi coberto. Bárbaro, a humilhação que você me deu hoje, um dia, eu vou fazer você pagar 100 vezes. Os olhos do Cavaleiro Dourado Sultan queimaram com o espírito flamejante. Ele ficou tão ereto e alto no topo da montanha sem a menor sensação de constrangimento com sua nudez. Ou talvez fosse pelo fato de que ele estava nu, ele tinha que ficar de costas ainda mais retas. Não foi tão ruim estar nu, mas o que o deixou louco foi a facilidade com que ele foi derrotado. No entanto, esse jovem personagem genial ainda mostrava como ele diferia das pessoas comuns. Ele manteve a calma e ficou de pé contra o vento. Mas de repente, algo terrível aconteceu. Fluxos de névoa de sangue começaram a sair do corpo deste cavaleiro dourado sem qualquer aviso. Não havia a menor ferida no corpo de Sultan. O sangue parecia estar fluindo diretamente dos poros. Descobriu-se que o músculo, o esqueleto e os 5 órgãos haviam sido feridos há muito tempo pelo soco selvagem de Fei. Antes disso, ele vinha tentando suprimir a lesão com energia poderosa, mas no momento, ele finalmente não aguentou mais, e a lesão irrompeu instantaneamente como uma inundação. Com a mente lentamente entrando no abismo, o Cavaleiro Dourado não conseguia nem ficar firme. Ele cambaleou um pouco e, finalmente, não conseguiu mais se apoiar e caiu na parte inferior da montanha como um pedaço de madeira depois de ser soprado pelo vento. Ah, certo, eu esqueci de te contar. Eu não estou interessado sobre a luta retardada pelo Tronos de Merda do Império. É melhor não mexer comigo. Além disso, minha paciência é a mesma que a sua, não muito boa. Antes de perder completamente a consciência, Sultan ouviu a última frase daquele rei bárbaro. A multidão exclamou sob a montanha.